Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 29. Viagem de inverno. Petal tinha concordado, por fim, mas apenas depois que ela sugeriu telefonar para seu pai pedindo permissão. Foi procurar Sam, resignado, e quando voltou, parecendo igualmente infeliz, a resposta tinha sido sim. Envolta em várias camadas de suas roupas mais quentes, Komiko esperou no vestíbulo pintando de branco, estudando as pinturas de caça enquanto Petal orientava o homem de rosto vermelho, que se chamava Dick, atrás de portas fechadas. Não podiam distinguir as palavras individualmente, só uma torrente de advertências em voz baixa. A unidade Mouse Neotech estava em seu bolso, mas evitava tocá-la. Colin já havia tentado fazê-la desistir 2 vezes. Dick retornou da conversa com Petal, um sorriso congelado em seus pequenos lábios rígidos. Debaixo de seu terno preto e justo, vestia uma blusa de gola olímpica e um casaco de lã cinza. Seu cabelo preto estava colado contra sua cabeça com gel. Suas bochechas pálidas estavam acinzentadas por algumas horas sem se barbear. Ela segurou a unidade em seu bolso. Olá, disse Dick, olhando-a de cima para baixo. Onde vamos passear? O Portobello Road, disse Colin, apoiado, indolentemente, contra a parede, ao lado do cabideiro lotado. Dick pegou um sobretudo escuro do cabideiro, atravessando Colin para tanto, vestiu-o e abotoou, colocou um pesado par de luvas de couro preto. O Portobello Road, disse Komiko, largando a unidade. Há quanto tempo você trabalha para o Sr. Sam? Perguntou ela, enquanto abriam caminho no asfalto coberto de gelo da Alameda. O bastante, respondeu ele. Cuidado para não escorregar. Saltos traiçoeiros nessas botas. Komiko caminhava ao lado dele em pequenos saltos, em suas botas francesas negras com espigões. Como havia previsto, era virtualmente impossível caminhar por entre as placas rígidas de gelo com aquelas botas. Segurou a mão dele para equilibrar-se, e, ao fazê-lo, sentiu um metal sólido na sua palma. As luvas tinham material de enchimento, os dedos eram reforçados com liga de carbono. Ele permanecia calado enquanto viravam na rua transversal à Alameda, mas quando chegaram a Portobello Road, deu uma parada. Desculpe, senhorita, disse ele, um tom de hesitação em sua voz, mas o que os rapazes andam dizendo, é verdade? Rapazes. Como assim? Os rapazes de Sam, o pessoal que fica por lá. Que você é filha do chefão, o chefão lá de Tóquio. Desculpe, disse ela, eu não entendo. Yanaka. Seu nome é Yanaka. Komiko Yanaka, sim. Olhou para ela com intensa curiosidade. Depois pareceu preocupado e olhou cuidadosamente em volta. Meu Deus, disse ele, então deve ser verdade. Seu corpo atarracado, firmemente abotoado, estava tenso e alerta. O patrão disse que você queria fazer compras. Sim, obrigada. Aonde vamos? Aqui, disse ela, e levou-o para dentro de uma galeria estreita, solidamente preenchida com gomê britânico. Suas expedições para compras em Shinjuku foram úteis para lidar com Dick. As técnicas que havia desenvolvido para torturar os secretários de seu pai provaram ser eficientes agora, quando forçava o homem a participar de dúzias de escolhas sem sentido entre um medalhão eduardiano e outro, este ou aquele fragmento de vitral, ainda que tivesse o cuidado de escolher apenas itens que fossem frágeis ou muito pesados, difíceis de carregar e extremamente caros. Uma alegre vendedora bilingue efetuou uma cobrança de 80.000 libras no Ship Mitsubank de Komiko. Komiko escorregou a mão para dentro do bolso em que mantinha a unidade Mouse Neotech. Refinado, disse a garota inglesa em japonês, enquanto embalava uma das compras de Komiko, um vaso de bronze dourado incrustado com grifos. Horrível, comentou Colin, em japonês. Uma imitação, ainda por cima. Ele se reclinou num sofá vitoriano forrado com pelo de cavalo, suas botas apoiadas numa bandeja de coquetel Art Deco sustentada por anjos de alumínio aerodinâmicos. A vendedora acrescentou o vaso embalado à carga de Dick. Esta era a 11ª loja de antiguidades em que Dick entrava e a 8ª compra de Komiko. Acho melhor você tomar a iniciativa agora, aconselhou Colin. A qualquer momento, nosso Dick aqui vai chamar Sam pedindo um carro para levar todas essas coisas para casa. Nós terminamos, então? Perguntou Dick, esperançoso, sobre as compras de Komiko. Só mais uma loja, por favor. Komiko sorriu. Certo, disse ele, sorrindo forçosamente. Enquanto a seguia em direção à porta, ela prendeu o salto da bota esquerda numa fenda no asfalto que ela havia visto antes de entrar. Você está bem? Perguntou ele, vendo-a se desequilibrar. Quebrei o salto da minha bota. Voltou mancando para a loja e sentou-se ao lado de Colin no sofá de pelo de cavalo. A vendedora veio correndo para ajudar. Tire-as rapidamente, aconselhou Colin, antes que Dick largue os pacotes.
Ela abriu o zíper da bota com o salto quebrado, depois abriu a outra, tirou as duas. No lugar das meias comuns de seda chinesa grossa que costumava vestir no inverno, seus pés estavam envoltos em meias de borracha escura com um grosso solado de plástico estriado. Quase passou por entre as pernas de Dick quando saiu pela porta, mas em vez disso esbarrou nele enquanto se espremia para sair, fazendo-o cair sobre uma vitrine de decantadores de cristal. E então ela estava livre, mergulhando entre a massa de turistas de Portobello Road. Seus pés estavam muito frios, mas as solas de plástico rígido forneciam uma excelente tração. A não ser no gelo, lembrou-se, levantando-se de seu segundo escorregão, terra úmida em suas palmas. Colin a guiou para uma passagem estreita de tijolos escuros. Ela agarrou a unidade. Para onde agora? Ou por aqui, disse ele. Eu quero chegar ao Rose End Crown, lembrou ao Colin. Você quer é ter cuidado. Dick já deve ter chamado os capangas de Sam para cá agora, sem mencionar o tipo de caçada que aquele amigo de Sam do Special Branch poderia organizar se Sam pedir. E não consigo pensar por que ele não faria isso. Ela entrou no Rose End Crown por uma porta lateral, Colin a seu lado, grata pela confortável penumbra e o calor irradiante que pareciam ser a essência daquelas tocas para se beber. Ela estava impressionada pela quantidade de estofamento nas paredes e nos assentos, pelas cortinas grossas. Se as cores e os tecidos fossem menos encardidos, aparentemente o efeito não seria tão caloroso. Pubs, pensou ela, era uma expressão extrema da atitude britânica a respeito de Gomin. Respondendo à insistência de Colin, abriu caminho entre os fregueses que bebiam em frente ao bar, esperando encontrar Chick. O que vai ser, querida? Ela olhou para cima, para o rosto largo e louro detrás do bar, batom brilhante e bochechas pintadas com blues. Com licença, disse Komiko, gostaria de falar com o Sr. Bevan. Enche uma caneca para mim, Alice, disse alguém, jogando 3 moedas de 10 libras sobre o balcão, na pressão. Alice acionou uma bomba alta de cerâmica branca, enchendo uma caneca com cerveja clara. Colocou a caneca no balcão e puxou o dinheiro para dentro de uma gaveta registradora. Alguém quer falar contigo, Bevan, disse Alice, enquanto o homem erguia sua caneca. Komiko olhou para cima, encontrando um rosto corado e marcado. O lábio superior do homem era curto. Komiko pensou em coelhos, embora Bevan fosse grande, quase tão grande quanto o Petal. Mas também tinha olhos de coelho, redondos, marrons, a íris ocupando quase todo o espaço. Comigo. Seu sotaque lembrava o de Chick. Diga a ele que sim, disse Colin. Ele não consegue imaginar por que uma garotinha japonesa, em meias de borracha, veio até o pub procurando por ele. Eu gostaria de encontrar Chick. Bevan observou-a com neutralidade sobre a borda de sua caneca. Desculpe, disse ele. O nome não me diz nada. Bebeu. Sally me disse que eu deveria falar com você se Chick não estivesse aqui. Sally Shears. Bevan engasgou com a cerveja, seus olhos mostrando uma fração de branco. Tossindo, largou a caneca sobre o bar e pegou um lenço do bolso de seu sobretudo. Assoou o nariz e limpou a boca. Meu horário começa em 5 minutos, disse ele. Melhor irmos para os fundos. Alice ergueu uma seção articulada do bar. Bevan conduziu Komiko através da pequena abertura com suas mãos grandes, espiando rapidamente por cima de seu ombro. Ele a guiou por uma passagem estreita que se abria para uma área atrás do bar. As paredes eram de tijolos, velhas e desniveladas, cobertas com uma grossa camada de pintura verde e suja. Ele parou ao lado de um cesto de metal cheio de panos do bar, que fediam a cerveja. Você vai se arrepender se isso for uma armação, garota, disse ele. Me diz por que você está procurando por este tal de Chick. Sally está em perigo. Preciso encontrar Chick. Preciso contar a ele. Puta merda, disse o barman. Coloque-se na minha posição. Colin torceu o nariz em direção à pilha de toalhas encharcadas. Sim, disse Komiko. Se você for uma policial e eu lhe disser onde encontrar este tal de Chick, presumindo que eu o conheça, e se ele estiver metido em algum rolo, então ele se dá mal e daí ele me mata, não é? Mas se você não for, então esta Sally, ela provavelmente me mataria se eu não te ajudar, entendeu? Komiko concordou com a cabeça. Entre a cruz e a espada. Foi uma expressão que Sally usou. Komiko a achava muito poética. Mais ou menos isso, disse Bevan, olhando para ela meio estranho. Me ajude. Ela está em grande perigo. Ele correu a palma pelos ralos cabelos coloridos de vermelho. Você vai me ajudar, ouviu a si própria dizer, sentindo a máscara fria de sua mãe se ajustar no lugar. Diga-me onde encontrar Chick. O barman pareceu tremer, embora estivesse muito quente na passagem, um calor úmido de vapor, cheiro de cerveja misturado com odor ácido de desinfetante. Você conhece Londres? Colin piscou para ela. Eu me viro por aí, disse ela. Bevan, disse Alice, colocando a cabeça ao redor do canto da parede. Os tiras. Polícia, traduziu Colin. Margate Road, SW2, disse Bevan. Não sei o número, não sei o telefone dele.
Diga para ele deixá-la sair pelos fundos, disse Colin. Aqueles não são policiais comuns. Kumiko iria lembrar-se para sempre de sua interminável viagem pelo metrô da cidade. Como Colin a guiou do Rosie and Crown para Holland Park e para baixo, explicando que seu chip do Mitsubishi era pior do que inútil agora. Se o usasse para pegar um táxi ou para qualquer tipo de compra, disse ele, um operador do Special Bunch veria o sinal da transação brilhar como magnésio na grade do ciberespaço. Mas ela tinha que encontrar Chick, disse para ele, tinha que encontrar Margaret Dodge. Ele fez uma careta e disse não, disse para esperar até o anoitecer. Bristol não era longe, mas as ruas eram perigosas demais agora, à luz do dia, com a polícia do lado de Sain. Mas onde ela poderia se esconder? Ela perguntou. Tinha muito pouco dinheiro, aquele conceito, níqueis ou notas de papel, lhe parecia curioso e totalmente estranho. Aqui, disse ele, enquanto descia em Holland Park. Pelo preço de uma passagem. As formas arredondadas dos trens prateados. Os velhos assentos macios em cinza e verde. E o calor, lindamente quente, outra toca, aqui, no reino do movimento incessante. Capítulo 30. O sequestro. O aeroporto engoliu uma Danielle Stark grog ao longo de um corredor pastel atulhado com repórteres, câmeras, olhos ampliados, enquanto Porfiri e 3 seguranças da NET conduziam Angie através do cerco fechado de jornalistas, uma peça coreografada e ritualística que tinha mais a ver com gerar imagens dramáticas do que com proteção. Qualquer um que estivesse presente já havia sido liberado pela segurança e pelo Departamento de Relações Públicas. Depois, ficou sozinha com Porfiri num elevador expresso, a caminho do heliporto que a NET mantinha no terraço do terminal. Quando as portas se abriram para lufadas de vento úmido sobre o concreto fortemente iluminado, onde 3 outros seguranças aguardavam, vestidos com parcas laranja fluorescentes, Angie lembrou-se de sua primeira visão do Sravu, quando chegou de trem, vindo de Washington com Turner. Um das parcas laranja conduziu-os através do piso de concreto perfeitamente limpo até o helicóptero que os aguardava, um Fokker grande, com 2 rotores e acabamento em cromo negro. Porfiri subiu na frente. Ela o seguiu, sem olhar para trás. Ela tinha alguma coisa agora, uma nova determinação. Tinha decidido contatar Hans Becker através de seu agente em Paris. Continuidade tinha o número. Era hora de fazer alguma coisa acontecer. E ela também faria com que algo acontecesse em relação a Robin. Ele já deveria estar esperando no hotel, ela sabia. O helicóptero disse-lhes para afivelar seus cintos de segurança. E quando começaram a subir houve um silêncio absoluto na cabine à prova de som, apenas uma pulsação seca nos ossos, e por um estranho segundo ela pareceu ser capaz de segurar toda a sua vida em sua mente e compreendê-la, ver aquilo que de fato havia sido. E era isso, pensou, que o pó havia encoberto e ocultado, o que a livrara da dor. E o lugar da partida da alma, disse uma voz metálica, surgida do brilho de velas e do zunido da colmeia. Fofa. Porfiri do assento ao lado dela, chegando mais perto. Estou sonhando. Algo estivera esperando por ela, anos atrás, na NET. Nada como os Loa, como Legba e os outros, embora Legba, ela sabia, fosse o senhor das encruzilhadas, ele era a síntese, o ponto cardeal da magia, comunicação. Porfiri, perguntou ela, por que o Bob foi embora? Olhou para fora, para a grade entrelaçada de luzes dos Ravu, os domos realçados por sinalizadores vermelhos, vendo, em vez disso, a paisagem de dados que sempre o havia puxado de volta para o que ele acreditava ser o único jogo que valia a pena jogar. Se você não sabe, fofa, disse Porfiri, quem vai saber? Mas você ouve coisas. Tudo. Todos os rumores. Você sempre. Por que me perguntar agora? É hora. Eu me lembro das fofocas, entende? Como as pessoas que não são famosas ficam falando sobre as que são. Talvez alguém que tivesse dito conhecer Bob tenha falado com outras pessoas e isso acabou circulando. Bob era um assunto quente porque ele estava com você, entende? É um bom ponto de partida, fofa, porque ele não teria achado isso tão agradável, não é? Os boatos eram de que ele tinha ido batalhar sozinho, mas aí esbarrou com você e você subiu mais alto e mais rápido do que qualquer outra coisa com que ele poderia ter sonhado. Levou-o lá para cima, entende? Onde a quantidade de dinheiro com a qual ele nem sonhava, em Barryton, era considerada apenas um trocado. Angie assentiu com a cabeça, olhando para os Ravu. Onde diziam que ele tinha as suas próprias ambições, fofa. Alguma coisa que o impulsionava. Até que isso levou embora, finalmente. Eu não acho que ele me deixaria, disse ela. Quando eu cheguei pela primeira vez aos Ravu, era como nascer de novo. Uma nova vida. E ele estava lá, bem ali, na primeira noite. Mais tarde, quando Legba, quando estava com a NET, quando você estava se tornando Angie. Oh, sim. E por mais que isso me absorvesse, sabia que ele estaria presente. E também que ele nunca havia caído nessa, e eu precisava disso,
Saber que continuava sendo apenas uma grande armação, para ele, o negócio todo, Annette, Angie Mitchell. Ele sabia a diferença entre ela e eu. Sabia. Talvez ele fosse a diferença. Tão alto acima das linhas de luz. O velho New Suzuki Invoy tinha sido o hotel favorito de Angie no Sravu, desde seus primeiros dias com Annette. Mantinha a fachada plana até o 11º andar, então se estreitava em degraus, 9 recuos sucessivos, dando-lhe a aparência de uma montanha formada com rochas escavadas de sua construção em Madison Square. As plantas originais previam que esta paisagem fosse recoberta com flora nativa da região de Hudson Valley e povoada com fauna apropriada, mas a construção posterior do primeiro domo de Manhattan tornou necessária a contratação de uma equipe parisiense de ecodesic. Os ecologistas franceses, acostumados aos puros problemas de design criados pelos sistemas orbitais, entraram em desespero com a atmosfera carregada de partículas que impregnava o Sravu, optando então por cepas vegetais geneticamente modificadas e fauna robótica do mesmo tipo encontrado em parques temáticos infantis. Mas a contínua patronagem de Angie acabou dando ao lugar um toque de classe que, de outro modo, não teria. Annette alugava os 5 andares mais altos, onde sua suíte permanente havia sido instalada, e o Invoy passou a contar com certa reputação, ainda que tardia, entre artistas e pessoas do ramo de entretenimento. Sorriu quando o helicóptero passou ao lado de um indiferente carneiro robótico, aparentemente ocupado pastando líquen próximo à cascata iluminada. O absurdo daquele lugar sempre a fascinava, mesmo Bob gostava de lá. Ela deu uma olhada em direção ao heliporto do Invoy, onde o logo da Cincinnati havia sido recentemente repintado sobre o concreto aquecido e iluminado. Uma figura solitária, encapuzada numa capa de borracha laranja brilhante, aguardava ao lado de uma pedra esculpida. O Robin vai estar aqui, não vai, Porfiri. O Sr. Lanier, disse ele amargamente. Angie suspirou. O Fokker de cromo negro desceu suavemente, copos estremecendo levemente no armário de bebidas enquanto o trem de pouso se assentava sobre o telhado do Invoy. A pulsação surda dos motores morreu. Ou no que se refere a Robin, Porfiri, eu terei de tomar a iniciativa. Vou falar com ele hoje à noite. Sozinha. Neste meio tempo, quero que você fique longe do caminho dele. Será um prazer para Porfiri, fofa, disse o cabeleireiro, enquanto a porta da cabine se abria atrás deles. E então ele estava se contorcendo, agarrando, desesperado, a fivela do cinto de segurança, e Angie virou-se a tempo de ver a capa de borracha laranja brilhante na escotilha, o braço erguido, as lentes espelhadas. A arma emitiu um clique tão leve quanto o de um isqueiro, mas Porfiri se contorcia violentamente, uma comprida mão negra apertando sua garganta enquanto o segurança fechava a escotilha atrás dele e lançava-se sobre Angie. Alguma coisa bateu forte em seu estômago. Porfiri estava desfalecido em seu assento, como um boneco, sua língua pontuda e rosada para fora da boca. Olhou para baixo, por puro reflexo, e viu a fivela de seu cinto coberta por um losango de plástico verde grudento. Olhou para cima, para um rosto oval emoldurado por um capuz de nylon laranja bem apertado. Viu seu próprio rosto, pálido pelo choque, duplicado pelas lentes prateadas. Ele bebeu esta noite. O quê? Ele. Um dedão apontando na direção de Porfiri. Bebeu álcool. Sim, mais cedo. Oh merda. A voz de uma mulher, enquanto ela se virava para o cabeleireiro inconsciente. Então ele está sedado. Não quero suprimir seus reflexos respiratórios, sabe? Angie observava enquanto a mulher checava o pulso de Porfiri. Acho que ele está bem. Ela havia encolhido os ombros, por baixo da capa de borracha. Segurança. O quê? As lentes brilharam. Você é da segurança da net. Claro que não. Estou sequestrando você. Você está. Pode apostar. Por quê? Não pelos motivos usuais. Alguém está armando contra você. Contra mim também. Era para eu preparar as coisas e pegá-la na semana que vem. Que se danem. Tinha que falar com você. De qualquer jeito. Você tinha que falar comigo. Conhece uma figura chamada Jane? Oh não. Quero dizer, sim, mas, deixa. Temos que sair daqui agora, rápido. Porfiri. Ele vai acordar logo. Pelo jeito dele, não quero estar perto nessa hora. Capítulo 31. Jane. Se isto era parte da enorme casa cinza de Bob no campo, concluiu Slick, abrindo seus olhos numa curva apertada no corredor estreito, então era um lugar ainda mais estranho do que tinha parecido na primeira vez. O ar estava pesado e morto, e a luz proveniente da faixa de vidro esverdeado no teto fazia com que se sentisse como se estivesse debaixo da água. O túnel era feito de algum tipo de concreto vitrificado. Parecia uma cadeia. Talvez tenhamos saído no porão ou algo assim, disse ele, percebendo um leve eco retornando do concreto quando falava. Ou não há razão alguma para termos entrado no construto que você viu antes, disse Gentry. Então, o que é isso? Slick tocou a parede de concreto. Estava quente.
Ou não importa, disse Gentry. Gentry começou a caminhar em frente. Para além da curva, o pavimento tornou-se um mosaico irregular de porcelana estilhaçada, fragmentos pressionados dentro de algo similar a epóxi, escorregadios sob suas botas. Olha isso! Milhares de diferentes padrões e cores em cacos, mas nenhum desenho geral em sua disposição, que era apenas aleatória. Arte, respondeu Gentry, sacudindo os ombros. O hobby de alguém. Você deveria apreciar isso, Slick Henry. Seja lá quem fosse, não haviam dado a mínima atenção às paredes. Slick ajoelhou-se para passar os dedos sobre aquilo, sentindo os cantos ásperos da cerâmica quebrada, plástico endurecido e vitrificado entre as peças. O que você quer dizer com isso, hobby? É como aquelas coisas que você constrói, Slick. Seus brinquedos de material reciclado. Gentry deu aquele sorriso meio enlouquecido. Você não sabe, disse Slick. Passa a vida toda tentando descobrir que forma o ciberespaço tem. Cara, e ele provavelmente não tem forma alguma, e, de qualquer modo, quem dá bola para isso? Não havia nada de aleatório a respeito do juiz e dos outros. O processo era aleatório, mas os resultados tinham que estar em conformidade com alguma coisa dentro dele, algo que não podia tocar diretamente. Vem, disse Gentry. Slick permaneceu onde estava, olhando para os olhos claros de Gentry, acinzentados nesta luz, seu rosto tenso. Por que ele tinha que suportar Gentry? Por que você precisava de alguém, em solitude? Não apenas para ter eletricidade. Toda aquela rotina de proprietário era só uma fachada. Ele achava que era porque precisava de alguém por perto. Bard não servia para conversar, porque não se interessava por quase nada e tudo o que ele dizia era muito estúpido. E mesmo que Gentry nunca o admitisse, Slick sentia que Gentry entendia algumas coisas. Sim, disse Slick, levantando-se, vamos. O túnel se retorcia dentro de si mesmo, como uma tripa. A seção com o piso em mosaico ficou para trás, ao redor de inúmeras curvas e poços de escada para cima e para baixo, recurvados. Slick tentava imaginar uma construção com um interior como aquele, mas não conseguia. Gentry estava caminhando rapidamente, seus olhos aguçados, mordendo o lábio. Slick achou que o ar estava ficando pior. Subindo outra escadaria, chegaram a um trecho reto que se afilava até fechar-se, ao longe, em qualquer das direções que se olhasse. Era mais largo que as partes curvas e o chão era macio e recoberto por pequenos tapetes, talvez centenas deles, formando muitas camadas sobre o concreto. Cada tapete tinha sua própria padronagem e cores, muito vermelho e azul, mas todos os padrões eram os mesmos diamantes e triângulos em zigue-zague. O cheiro de poeira era mais forte aqui, e Slick achava que eram os tapetes, eles pareciam muito velhos. Os que ficavam no topo, próximos ao centro, estavam desgastados, em retalhos. Uma trilha, como se alguém tivesse caminhado para cima e para baixo, lá, durante muitos anos. Algumas das seções da faixa de luz, acima de suas cabeças, estavam escuras e outras piscavam debilmente. Para que lado? Perguntou para Gentry. Gentry estava olhando para baixo, mexendo no seu lábio inferior com os dedos. Por aqui. Por quê? Por que não faz diferença? As pernas de Slick se cansaram de tanto andar sobre aqueles tapetes. Tinha que cuidar para não prender os dedos dos pés num dos buracos rasgados. Tinha pisado sobre um pedaço de vidro caído da faixa de vidro no teto. Em intervalos regulares, agora, estavam passando por seções da parede que pareciam portais lacrados com mais concreto. Não havia nada lá, apenas a mesma forma arqueada num concreto levemente mais claro, com uma textura levemente diferente. Gentry, isto tem que ser o subsolo, certo? Como um porão debaixo de alguma coisa. Mas Gentry apenas ergueu o braço, e Slick esbarrou nele, e os dois estavam lá, parados, olhando para uma garota no final do corredor, a menos de 12 metros ao longo das ondas do carpete. Ela disse algo num idioma que Slick achou ser francês. A voz era clara e musical, o tom casual. Ela sorriu. Pálida, sob um cacho de cabelo negro, o rosto fino, nariz forte e delgado, uma boca grande. Slick sentiu o braço de Gentry tremer contra seu peito. Está tudo bem, disse ele, abaixando o braço de Gentry. Nós só estamos procurando por Bob. Todos estão procurando por Bob, disse ela, num sotaque de inglês que ele não conhecia. Eu mesma estou procurando por ele. Por seu corpo. Vocês viram o corpo dele? Ela deu um passo para trás, se afastando, como se estivesse pronta para correr. Não vamos machucar você, disse Slick, repentinamente consciente de seu próprio cheiro, da graxa em seus jeans e na jaqueta marrom, e o aspecto de Gentry não era muito melhor. Acho que não, disse ela, e seus dentes brancos brilharam novamente na luz submarina deteriorada. Mas, por outro lado, não acho que goste de qualquer um dos dois. Slick queria que Gentry dissesse alguma coisa, mas Gentry não disse. Você conhece ele? Bob. Arriscou Slick. Ele é um homem realmente inteligente. Extraordinariamente inteligente. Contudo,
Não acho que goste dele, na verdade. Ela vestia alguma coisa folgada e preta que chegava até os joelhos. Estava descalça. De qualquer forma, eu quero o corpo dele. E riu. Tudo mudou. Suco. O Bob, o conde, perguntou, lhe oferecendo um copo alto de uma bebida amarela. A água turquesa da piscina refletia manchas de luz do sol nas folhagens de palmeira sobre sua cabeça. Ele estava nu, a não ser por um par de óculos muito escuros. Qual é o problema com seu amigo? Oh, nada, Slick ouviu Gentry dizer. Ele cumpriu pena com corsacous induzidos. Transições como aquela o deixam apavorado. Slick estava deitado, muito quieto, na cadeira de ferro branca com almofadões azuis, sentindo o sol cozinhar suas pernas sob os jeans cheios de graxa. Você é aquele que ele mencionou, certo? Perguntou Bob. O nome é Gentry. Tem uma fábrica. O Gentry. Você é um cowboy, sorriu Bob. Jockey de console. Homem do ciberespaço. Oh não. Bob coçou o queixo. Você sabia que eu tenho que fazer a barba aqui. Me cortei, há uma cicatriz. Ele bebeu metade do copo de suco e limpou a boca com as costas da mão. Você não é um jockey. Então como conseguiu chegar aqui? Gentry abriu o zíper da jaqueta cheia de tachinhas, mostrando seu peito sem pelos, branco como um fantasma. Dê um jeito nesse sol, disse ele. Anoitecer. Assim. Nem mesmo um clique. Slick ouviu a si mesmo resmungando. Insetos começaram a zunir nas palmeiras atrás da parede branca. O suor esfriava sobre suas costelas. Desculpa, cara, disse Bob para Slick. Aquele corsaco deve ter sido uma merda e tanto. Mas este lugar é lindo. Valarta. Pertenceu a Tally Isham. Voltou sua atenção para Gentry, novamente. Se você não é um cowboy, companheiro, o que você é? Eu sou como você, disse Gentry. Eu sou um cowboy. Um lagarto correu diagonalmente para cima da parede atrás da cabeça de Bob. Oh não. Você não está aqui para roubar nada, Neumark. Como você sabe? Você está aqui para aprender alguma coisa. Dá na mesma. Oh não. Você foi um cowboy antes, mas agora é outra coisa. Você está procurando algo, mas não há ninguém de quem possa ser roubado. Eu também estou procurando. E Gentry começou a explicar sobre a forma, enquanto as sombras das palmeiras se uniam e ficavam maiores na noite mexicana, e Bob, o conde, ficou sentado escutando. Quando Gentry terminou, Bob passou um longo tempo sem dizer nada. Então falou, sim, você está certo. Do modo como penso sobre isso, estou tentando encontrar o que trouxe a mudança. Antes disso, disse Gentry, não havia uma forma. Ei, disse Slick, antes de estarmos aqui, nós estávamos num outro lugar. Onde era aquilo? Strailigte, disse Bob. Lá em cima. Na órbita. Quem é aquela garota? O garota. Cabelo escuro. Magrinha. Oh, disse Bob, no escuro. Aquela era Jane. Vocês a viram? Garota estranha, disse Slick. Garota morta, disse Bob. Vocês viram o construto dela. Torrou a fortuna da família para construir isso aqui. Você, passa seu tempo com ela. Aqui. Ela me odeia. Entenda, eu roubei aquilo. Roubei seu apanhador de almas. Ela tinha seu construto instalado aqui, quando eu parti para o México, então ela tem estado sempre aqui. O detalhe foi que ela morreu. Lá fora, quero dizer. Nesse meio tempo, todas as suas merdas lá fora, todos as tramóias e esquemas, isso é controlado por advogados, programas, outros lacaios. Ele deu um meio sorriso. Isso realmente a deixa louca. As pessoas que estão tentando entrar lá onde vocês moram querem o Aleph de volta. Eles trabalham para outras pessoas que trabalham para algumas pessoas que ela contratou lá na costa. Mas, sim, tenho feito acordos bizarros com ela, trocado coisas. Ela é louca, mas joga duro. Nem mesmo um clique. De início ele pensou que havia retornado à Casa Cinza, onde tinha encontrado Bob pela primeira vez, mas este cômodo era menor e os tapetes e a mobília eram diferentes, ainda que não pudesse dizer como. Caros, mas não tão requintados. Uma luminária com uma cúpula de vidro verde, numa longa mesa de madeira. Janelas altas com as esquadrias pintadas de branco, dividindo o branco por trás em retângulos, em cada painel de vidro, como um diamante lapidado de muitas faces, e aquilo devia ser neve. Ele ficou em pé com sua bochecha tocando cortinas macias, olhando para fora em direção a um paredão de neve. "Oh, Londres", disse Bob. "Ela teve que me dar isso em troca das coisas pesadas de Voodoo. Achei que eles não quisessem nada com ela. Grande merda que isso lhe trouxe. Eles estão se dissipando, meio que se fundindo. Ainda é possível convocá-los, às vezes, mas suas personalidades correm juntas. Isso se encaixa", disse Gentry. "Eles surgiram com a primeira causa, quando isso mudou. Você já havia concluído isso. Mas não sabe o que aconteceu ainda, não é? Oh não. Eu apenas sei onde. Strailigte. Ela me contou toda aquela parte, acho que tudo o que ela sabe. Não se importa com nada disso.
Sua mãe uniu duas IAS, muito tempo atrás, algo realmente da pesada. Então a mãe morreu e as IAS foram se misturando nos núcleos corporativos, lá em cima. Uma delas começou a fazer negócios por conta própria. Queria se unir à outra. Elas se uniram. Aí está sua primeira causa. Tudo mudou. Simples assim. Como você sabe? Por quê? Disse Gentry. Tenho olhado para isso de outro ângulo. Você tem analisado causa e efeito, mas eu tenho procurado pelos contornos, formas no tempo. Você tem procurado por toda a Matrix, mas eu tenho olhado para a Matrix, a coisa toda. Sei coisas que você não sabe. Bob não respondeu. Slick virou-se e viu a garota, a mesma, de pé do outro lado da sala. Apenas lá, de pé. Não eram apenas as IAS da Tessiera Shoal, disse Gentry. Pessoas foram lá para cima para invadir os núcleos da TA. Levaram um icebreaker militar, chinês. O Casey, disse Bob. Um cara chamado Casey. Conheço essa parte. Algum tipo de efeito sinergético. Slick observava a garota. E a soma era maior que as partes. Gentry realmente parecia estar adorando aquilo. Uma divindade cibernética. Luz sobre as águas. Sim, disse Bob. É por aí. É um pouco mais complicado que isso, disse Gentry, e riu. E a garota sumiu. Sem clique. Slick tremeu. Capítulo 32. Viagem de Inverno, 2. A noite caiu enquanto o metrô entrava em seu horário de pico, embora mesmo então não chegasse nem perto de Tóquio, nenhum Shiroshi-san lutando para empurrar alguns últimos passageiros enquanto as portas se fecham. Kumiko observava a neblina salmão do pôr do sol de uma plataforma ao vento na Central Line, Colin apoiado em uma máquina de venda automática com janelas trincadas e quebradas. É hora agora, disse ele, e mantenha sua cabeça discretamente abaixada, quando passarmos pela Bond Street Oxford Circus. Mas preciso pagar, quando sair do sistema, não? Ou nem todo mundo paga, na verdade, disse ele, jogando sua franja para trás. Ela se dirigiu para as escadas, sem precisar mais das orientações dele para encontrar o caminho para a plataforma oposta. Seus pés estavam muito frios, novamente, e ela pensou nas botas alemãs forradas de lã que estavam no closet de seu quarto na casa de Sain. Tinha optado pela combinação das meias de borracha com os saltos altos franceses como uma tática para enganar Dick, para fazê-lo duvidar de que ela correria fugindo, mas com cada mordida de frio que sentia através do solado fino, ela se arrependia da ideia. No túnel para outra plataforma, ela soltou a unidade e Colin desapareceu. As paredes estavam recobertas por cerâmica branca desgastada, com uma faixa decorativa verde. Tirou a mão do bolso e trilhou os dedos ao longo dos azulejos verdes enquanto seguia, pensando em Sally e no fim e no cheiro diferente de um inverno no Sravu, até que o primeiro Drácula se colocou na frente dela num só movimento e instantaneamente se viu circundada muito de perto por 4 capas de chuva pretas, 4 rostos magros e brancos. E aí, o primeiro disse, bonitinha, não? Estavam cara a cara, Kumiko e o Drácula, seu hálito cheirava a tabaco. A multidão do anoitecer continuava seu caminho ao redor deles, entrouxada, em sua maioria, em lã escura. Disse um deles, ao lado dela. Olha só. Que barato é esse? Ele ergueu a unidade Mouse Neotech, sua mão com uma luva de couro preto rachado. Uma lanterna, não é? Vamos ver como funciona, Japinha. A mão de Kumiko foi em direção ao bolso, direto pela abertura, e se fechou no ar. O garoto deu uma risadinha. Vasculhe a bolsa dela, disse um outro. Ajuda ela, Reg. Uma mão se mexeu rápido e cortou uma alça da bolsa de Kumiko com precisão. O primeiro Drácula pegou a bolsa, envolveu a alça cortada com um gesto bem treinado e enfiou-a dentro de sua capa de chuva. Aqui, ela tem alguma coisa dentro da calça. Riram enquanto ela apalpava dentro de seus vários blusões. A fita adesiva que ela tinha usado machucou sua barriga quando ela tirou a arma com as 2 mãos e encostou-a na bochecha do garoto que segurava a unidade. Nada aconteceu. Então, os outros 3 correram freneticamente para as escadas, no outro lado do túnel, suas botas de cano alto escorregando na neve derretida, seus casacos compridos esvoaçando como asas. Uma mulher gritou. E eles permaneciam congelados lá, Kumiko e o Drácula, o cano da arma pressionado contra sua bochecha esquerda. Os braços de Kumiko começaram a tremer. Ela estava olhando, seus olhos estavam fixos dentro dos olhos do Drácula, olhos castanhos bem abertos, escancarados com o velho e simples terror. O Drácula estava vendo a máscara da mãe dela. Alguma coisa bateu no concreto perto de seus pés, a unidade de Colin. Corra, disse ela. O Drácula tremeu, abriu sua boca, fez um som engasgado, deu um gemido e fugiu para longe da arma. Kumiko olhou para baixo e viu a unidade Mouse Neotech numa poça de lama cinzenta. Ao lado dela, o retângulo limpo e prateado de uma navalha industrial. Quando pegou a unidade, viu que estava rachada. Sacudiu a água da parte trincada e apertou-a bem forte em sua mão.
O túnel estava deserto agora. Colin não estava lá. A arma de Arwalter de San era grande e pesada na outra mão. Caminhou em direção a uma lixeira presa à parede de azulejos e jogou a arma entre embalagens de comida descartáveis e um maço de fax cuidadosamente dobrado. Virou-se, depois voltou para pegar o fax. Subiu as escadas. Alguém apontou para ela, na plataforma, mas o trem rugiu em seu barulho antigo e as portas se fecharam. Fez como Colin lhe havia instruído, White City Shepherd's Bush, Roland Park, levantando os jornais enquanto o trem desacelerava em Notting Hill. O rei, que era muito velho, estava morrendo, e mantendo-o alto enquanto passava pela Bond Street. A estação em Oxford Circus era muito movimentada e ela estava agradecida pela multidão acolhedora. Colin havia dito que seria possível sair da estação sem pagar. Depois de observar um pouco, decidiu que isso era verdade, embora requeresse velocidade e precisão. Na prática, não havia outra maneira. Sua bolsa, com o chip Mitsubank e suas poucas moedas inglesas, havia sido levada pelos Jack Dráculas. Ela passou 10 minutos observando os passageiros passando com seus tickets de plástico amarelo pelas portas giratórias, então respirou fundo e correu. Para cima, por cima, atrás dela um grito e uma gargalhada alta, e então estava correndo novamente. Quando alcançou as portas no topo da escada, viu Bristol Road esperando como um Shinjuku esfarrapado, cheio de barraquinhas de comida soltando vapor. Capítulo 33. Estrela. Ela estava esperando no carro e não gostava disso. De qualquer maneira, não gostava de esperar, mas o vis que havia tomado fez com que achasse aquilo realmente insuportável. Tinha que ficar se lembrando para não ranger os dentes, porque fosse lá o que Gerald havia feito com eles, ainda doíam. Ela estava toda dolorida, agora que pensava nisso. Provavelmente, o vis não tinha sido uma grande ideia. O carro pertencia à mulher, aquela que Gerald chamou de Molly. Um tipo de carro comum, cinza japonês, que um figurão teria, legal o suficiente mas nada que impressionasse. Tinha cheiro de novo por dentro e foi rápido, quando saíram de Baltimore. Tinha um computador, mas a mulher dirigia ela mesma, durante todo o caminho de volta para os Ravu, e agora estava estacionado no telhado de um prédio de 20 andares que deveria ser próximo ao hotel onde Prior a havia levado, porque ela podia ver aquele prédio maluco, aquele com a cascata e decorado como se fosse uma montanha. Não havia muitos outros carros lá em cima, e os que estavam lá se encontravam cobertos de neve, como se fizesse muito tempo que ninguém os movia. Exceto pelos dois caras na cabine de entrada, parecia não haver ninguém por lá. Lá estava ela, no meio de todas aquelas pessoas, a maior cidade do mundo, e estava sozinha no banco de trás de um carro. Tinham dito para que esperasse. A mulher não falou muito quando vieram de Baltimore, fazia apenas uma pergunta de vez em quando, mas com o vis ficou difícil Mona ficar quieta. Ela falou sobre Cleveland e a Flórida e sobre Andy Prior. Daí chegaram lá e estacionaram. Então a tal Molly havia saído há pelo menos uma hora, talvez mais. Havia levado uma maleta com ela. A única coisa que Mona tinha conseguido saber dela era que conhecia Gerald há muito tempo, e Prior não sabia disso. Estava ficando frio no carro de novo, então Mona sentou-se no banco da frente e ligou o aquecimento. Ela não podia deixar o aquecedor ligado o tempo todo porque poderia acabar com a bateria e Molly tinha dito que, se isso acontecesse, estariam realmente na merda. Porque quando eu voltar, vamos sair correndo. Então ela mostrou a Mona onde tinha um saco de dormir debaixo do banco do motorista. Ajustou o aquecedor no máximo e segurou as mãos na frente da saída de ventilação. Depois, apertou os pequenos botões no vídeo que ficavam do lado do monitor no painel e sintonizou um noticiário. O rei da Inglaterra estava doente, ele era muito velho. Havia uma nova doença em Singapura, ninguém tinha morrido ainda, mas não sabiam como se pegava aquilo, ou qual era a cura. Algumas pessoas pensavam que havia algum tipo de grande luta rolando no Japão, dois grupos diferentes da Yakuza tentando matar uns aos outros, mas ninguém sabia nada de fato. Yakuza era o tipo de coisa sobre a qual Ed gostava de ficar comentando. Então umas portas se abriram e Angie apareceu, acompanhada por um negro impressionante e a voz do vídeo estava narrando aquilo ao vivo, dizendo que ela havia acabado de chegar aos Ravu depois de umas férias curtas em sua casa em Malibu, após um tratamento de desintoxicação numa clínica particular. Angie estava simplesmente maravilhosa naquele enorme casaco de pele, mas então o segmento do noticiário terminou. Mona lembrou-se do que Gerald havia feito, tocou seu rosto, desligou o vídeo, depois o aquecedor, e foi de volta para o banco de trás. Usou o canto do saco de dormir para limpar o vidro embaçado. Olhou para o prédio em forma de montanha, todo iluminado, para além da corrente que cercava o terraço do edifício garagem. Era quase um estado inteiro lá em cima, talvez o Colorado ou algo assim, como os tinha em que Angie foi para Aspen e encontrou um rapaz, mas Robin apareceu, como quase sempre fazia. Mas o que ela não entendia era todo aquele lance da clínica,
A coisa que o barman disse sobre Angie ter ido para lá, porque estava fissurada em alguma coisa, e agora tinha acabado de ver o pessoal do noticiário dizer a mesma coisa, então devia ser verdade. Mas como alguém como Angie, com uma vida daquelas e com Robin Lanier como namorado, iria querer usar drogas? Mona sacudiu a cabeça, olhando para aquele prédio, feliz por não estar viciada em nada. Ela deve ter se distraído por alguns instantes, pensando em Lanette, porque quando olhou novamente havia um helicóptero, um dos grandes, preto e brilhante, sobre o prédio montanha. Parecia lindo, coisa de cidade grande. Conhecera algumas mulheres da pesada em Cleveland, garotas com quem ninguém se metia, mas esta Molly era outro nível. Lembrou-se de Prior jogado porta adentro, lembrou-se do grito dele. Ela se perguntou o que era que ele finalmente confessou, porque o ouviu falando, e daí Molly tinha parado de machucá-lo. Deixaram Prior amarrado naquela cadeira e Mona perguntou a Molly se ela achava que ele se soltaria. Ou isso, disse Molly, ou alguém iria encontrá-lo, ou ele iria desidratar. O helicóptero aterrissou, desapareceu. Dos grandes, mesmo, do tipo que tem a coisa giratória nas duas pontas. Então lá estava ela, esperando, sem porra de ideia nenhuma sobre o que mais podia fazer. Uma coisa que Lanette tinha ensinado para ela, que algumas vezes você tem que listar seus recursos, o que você tinha conseguido para si mesma, e esquecer o resto. Certo. Ela tinha saído da Flórida. Estava em Manhattan. Parecia com Angie. Isto a fez parar. Era uma conquista. Certo. Pensando de um outro jeito, ela tinha conseguido uma caríssima cirurgia plástica de graça e dentes totalmente perfeitos. Bom, encarando a coisa dessa forma não parecia tão mal. Pense sobre as moscas naquele quarto fedorento. Sim. Se ela gastasse o dinheiro que tinha sobrado num corte de cabelo e num pouco de maquiagem, bolaria alguma coisa para não parecer tanto com Angie, o que era uma boa ideia. Por que se alguém estivesse procurando por ela? Lá se foi o helicóptero de novo, levantando voo. Ei! A umas 2 quadras de distância e uns 50 andares mais alto, o nariz da coisa balançou em sua direção, mergulhou. Elvis. Meio que hesitou, depois estava descendo. Elvis, não é real. Direto para baixo em sua direção. E foi ficando maior. Na direção dela. Mas Elvis, certo. E, então, desapareceu, atrás de outro prédio, e era apenas o Vis. Surgiu de novo por trás de uma esquina, ainda uns 5 andares acima do terraço da garagem e continuava descendo e não era o Vis. Estava em cima dela, lançando um raio estreito de luz branca procurando o carro cinza, e Mona abriu a trava da porta e rolou na neve, ainda na sombra do carro, cercada pelo trovejar das lâminas da coisa, os seus motores. Prior ou as pessoas para quem ele trabalhava estavam atrás dela. Então o holofote se apagou, as lâminas mudaram de rotação e ele desceu rápido, rápido demais. Quicou no trem de pouso. Bateu no chão novamente, os motores desligando, expelindo chamas azuis. Mona estava de 4 perto do para-choque traseiro. Escorregou quando tentou ficar em pé. Houve um som de tiro, uma parte quadrada da fuselagem do helicóptero explodiu e derrapou sobre o concreto manchado de sal do estacionamento. Uma saída de emergência laranja, brilhante, de 5 metros foi expelida e se inflou como uma boia para crianças. Mona se levantou mais cuidadosamente, apoiando-se no para-choque do carro cinza. Uma figura escura em um agasalho balançou suas pernas sobre o escorregador e desceu, sentada, como uma criança num parquinho. Outra figura veio em seguida, esta enrolada numa jaqueta com um capuz enorme da mesma cor do escorregador. Mona tremeu, enquanto a de laranja guiou a outra em sua direção, para longe do helicóptero preto. Era. Mas era. Quero vocês 2 atrás, disse Molly, abrindo a porta do lado do motorista. É você, foi o que Mona conseguiu dizer para o rosto mais famoso do mundo. Sim, disse Angie, seus olhos no rosto de Mona. Parece ser. Vamos lá, disse Molly, sua mão no ombro da estrela. Entre. Seu negão marciano já deve estar acordando. Ela se voltou e olhou para o helicóptero. Parecia um grande brinquedo parado, sem luzes, como se uma criança gigante o tivesse largado no chão e esquecido ali. Melhor que esteja, disse Angie, subindo na traseira do carro. Você também vem, querida, disse Molly, empurrando Mona para a porta aberta. Mas, eu quero dizer, mexa-se. Mona subiu, cheirando o perfume de Angie, o pulso tocando a suavidade supernatural daquele casaco de pele grande. Eu vi você, ouviu a si mesma dizer. No vídeo. Angie não disse nada. Molly escorregou para o banco do motorista, fechou a porta com força e deu partida no motor. O capuz laranja estava ajustado bem apertado, seu rosto uma máscara branca com olhos prateados vazios. Em seguida, estavam descendo a rampa coberta, fazendo a primeira curva. Desceram 5 andares daquele jeito, numa espiral estreita, até que Molly as levou para filas de veículos maiores, iluminados por faixas de neon verde na diagonal. Parapentes, disse Molly. Você já viu algum parapente lá em cima?
No Envoy. Oh não, disse Angie. Se a segurança da net tiver alguns, já podem ter chegado lá em cima. Ela parou o carro atrás de um overcraft longo e quadrado, um branco com algum nome pintado nas portas traseiras em letras azuis quadradas. O que está escrito? Perguntou Mona, então ficou ruborizada. O Cató de Catai, disse Angie. Mona pensou ter ouvido aquele nome antes. Molly estava do lado de fora, abrindo as enormes portas, puxando para fora aquelas rampas de plástico amarelo. Depois voltou ao carro. Deu uma ré e entraram direto no Uber. Tirou o capuz laranja e sacudiu a cabeça para soltar o cabelo. Mona, você acha que pode sair e empurrar as rampas para dentro? Não são pesadas. Não pareceu uma pergunta. Não eram pesadas. Ela se colocou atrás do carro e ajudou Molly a fechar as portas. Podia sentir Angie lá no escuro. Era realmente Angie. Senta na frente. Coloque o cinto e se segure. Angie. Ela estava sentada bem ao lado de Angie. Houve um sopro forte quando Molly encheu as bolsas de ar do Uber. Depois estavam planando, descendo a rampa espiral. Seu amigo já deve estar acordado, mas ainda não consegue se mover muito. Mais uns 15 minutos, disse Molly. Saiu da rampa de novo, e desta vez Mona perdeu a conta dos andares. Este estava cheio de carros chiques, pequenos. O Uber acelerou ao longo de um corredor central, dobrou à esquerda. Terá sorte se ele não estiver nos esperando aí fora, disse Angie. Molly parou a uns 10 metros de um portão de metal pintado com listras diagonais, amarelas e pretas. Oh não, disse Molly, pegando uma caixinha azul de um compartimento no painel. Ele é que terá sorte se não estiver esperando lá fora. A porta explodiu com um flash laranja e um som que se chocou no diafragma de Mona como uma pancada direta. A porta aterrissou na rua úmida em meio a uma nuvem de fumaça. Em seguida, estavam passando por cima dela, dobrando, o Uber acelerando. Isso foi incrivelmente brutal, não é? Disse Angie, e depois riu. Eu sei, disse Molly, atenta na direção. Às vezes é a melhor forma. Mona, conte para ela sobre Prior. Prior e seu namorado. O que você me contou? Mona nunca se sentiu tão envergonhada em sua vida. Oh, por favor, disse Angie, me conte, Mona. Foi simples assim. Seu nome. Angie Mitchell tinha realmente dito seu nome. Para ela. Ali mesmo. Isso quase a fez desmaiar. Capítulo 34. Margate Road. Você parece perdida, disse o vendedor de noodles, em japonês. Kumiko achava que ele era coreano. Seu pai tinha sócios coreanos, eles estavam no ramo da construção, tinha dito sua mãe. Geralmente, como este, eram homens grandes, tão grandes quanto Petal, com rostos sérios e largos. Você parece estar com... Estou procurando por alguém, disse ela. Ele mora na Margate Road. Onde é isto? Eu não sei. Entre, disse o cara dos noodles, fazendo um gesto para Kumiko passar para dentro de seu balcão. Sua banca era feita de plástico ondulado rosa. Ela passou entre a banca de noodles e uma outra que anunciava alguma coisa chamada roti. A palavra escrita com spray delirantemente colorido em letras garrafais, adornadas com arabescos luminosos. Cheirava a temperos e carne cozida. Seus pés estavam muito frios. Ela se abaixou sob uma folha de plástico cheia de vapor. A banca de noodles estava repleta de coisas, pequenos tanques azuis de butano, as 3 grelhas com suas panelas altas, sacos de plástico de noodles, pilhas de tigelas de isopor e o corpanzil do enorme coreano se movendo, enquanto supervisionava suas panelas. Sente-se, disse ele. Ela se sentou sobre uma caixa de plástico com a sigla mensagem, sua cabeça abaixo do nível do balcão. Você é japonesa? Sim, disse ela. Tóquio. Ela hesitou. Suas roupas, disse ele. Por que você está vestindo essas meias de borracha no inverno? É moda. Eu perdi minhas botas. Ele lhe entregou uma tigela de isopor e pauzinhos de plástico. Grossos rolos de noodle nadavam dentro de uma magra sopa amarela. Ela comeu vorazmente, depois bebeu a sopa. Observava enquanto ele servia um freguês, uma mulher africana que levou os noodles em seu próprio pote com tampa. Margate, disse o cara dos noodles, quando a mulher saiu. Pegou um livro engordurado sob o balcão e folheou suas páginas. Aqui, disse ele, batendo sobre um mapinha incrivelmente denso, abaixo da Acre Lane. Pegou uma caneta azul e desenhou a rota num guardanapo cinza barato. Obrigada, disse ela. Agora tenho que ir. Sua mãe apareceu para ela enquanto seguia seu caminho para Margate Road. Sally estava em perigo, em algum lugar nos Ravu, e Kumiko confiava que Chick saberia como contatá-la. Se não fosse por telefone, poderia ser pela Matrix. Talvez Chick conhecesse Finn, o homem morto no beco. Em Bristol, o crescimento em forma de coral da metrópole abrigava uma vida diferente. Rostos escuros e claros, incontáveis raças, as fachadas de tijolos banhadas em um tumulto de tons e símbolos inimaginável para os construtores originais.
Um ritmo de bateria pulsava através da porta aberta de um pub enquanto passava, calor e risadas altas. As lojas vendiam gêneros alimentícios que nunca havia visto, araras de tecidos brilhantes, ferramentas chinesas, cosméticos japoneses. Parou diante de uma vitrine iluminada, mostruário de tinturas e blushes, seu próprio rosto refletido no fundo prateado, sentiu a morte de sua mãe cair sobre ela na noite. Sua mãe tinha possuído coisas como aquelas. A loucura de sua mãe. Seu pai nunca se referia a isso. Loucura não tem lugar no mundo de seu pai, embora o suicídio tivesse. A loucura de sua mãe era europeia, um artefato importado feito de infortúnios e desilusões. Seu pai matou sua mãe, Kumiko contou a Sally, em Covent Garden. Mas era verdade. Ele havia trazido médicos da Dinamarca, da Austrália e, finalmente, de Shiba. Os médicos tinham escutado os sonhos da princesa bailarina, mapeado e cronometrado suas sinapses e tirado amostras de seu sangue. A princesa bailarina havia recusado seus remédios, suas delicadas cirurgias. Eles querem cortar meu cérebro com lasers, sussurrou para Kumiko. Ela sussurrou outras coisas também. À noite, dizia ela, os espíritos malignos erguiam-se como fumaça das caixas no escritório do pai de Kumiko. Homens velhos, dizia ela, eles sugam nosso sopro vital. Seu pai suga meu sopro vital. Esta cidade suga o meu sopro. Nada aqui está tranquilo. Não há um sono verdadeiro. No final, não havia sono algum. Por 6 noites sua mãe sentou-se, silenciosa e absolutamente imóvel, em seu quarto azul europeu. No 7º dia, deixou o apartamento sozinha, um feito marcante, considerando-se o empenho dos secretários, e se dirigiu ao rio gelado. Mas o fundo da vitrine era como os óculos de Sally. Kumiko tirou o mapa do coreano da manga de seu blusão. Havia um carro queimado na beira da calçada em Margate Road. Faltavam as rodas. Ela parou ao lado dele e estava mapeando as fachadas indistinguíveis das casas do outro lado da rua, quando ouviu um som atrás dela. Virou-se para descobrir um rosto de gárgula contorcido, debaixo de uma cascata de cachos oleosos, na luz de uma porta entreaberta da casa mais próxima. Chick. Terrence, disse ele, na verdade. A convulsão facial dissipou-se. O apartamento de Chick ficava no último andar. Os andares mais baixos estavam vazios, desocupados, com o papel de parede descascado revelando traços fantasmagóricos de gravuras desaparecidas. O jeito manco de Chick ficava mais evidente quando ele subia as escadas à frente dela. Vestia um terno cinza de pele de tubarão e Oxford de camurça com solado grosso na cor de tabaco. Estava esperando por você, disse ele, levantando-se mais um degrau acima, depois outro. Estava. Sabia que fugiria lá do Sign. Estive acompanhando o tráfego deles, quando conseguia um tempo do outro. O outro. Você não sabe, não é? Como? É a Matrix. Alguma coisa está acontecendo. Mais fácil mostrar para você do que tentar explicar. Como se eu pudesse explicar, coisa que não posso. Eu diria que uns bons 3/4 da humanidade estão plugados no momento, assistindo ao não entendo. Duvido que alguém entenda. Há uma nova macroforma no setor que representa os Ravu. Uma macroforma. Um construto de dados. Eu vim até aqui para alertar a Sally. Sign e Robin Lanier pretendem entregá-la para aqueles que estão tramando sequestrar Angela Mitchell. Eu não me preocuparia com isso, disse ele, chegando ao topo da escadaria. Sally já pegou a Mitchell e quase matou o homem de Sign nos Ravu. Estão atrás dela, agora. Quase todo mundo estará atrás dela, em breve. Ainda assim, nós podemos contar para ela quando ela aparecer. Se aparecer. Chick vivia num único grande cômodo, cuja forma peculiar sugeria a remoção de paredes. Apesar de amplo, também parecia muito cheio. Para Kumiko, era como se alguém tivesse despejado todo o conteúdo de uma loja de módulos de Akibabara num espaço já repleto, no estilo Gaijin, com muitas peças de mobília volumosa. Apesar disso, era impressionantemente limpo e organizado. Os cantos das revistas estavam alinhados com os cantos da mesinha baixa de vidro onde estavam empilhadas, ao lado de um cinzeiro preto de cerâmica sem uso e um vaso liso e branco de flores cortadas. Tentou Colin novamente, enquanto Chick enchia uma chaleira elétrica com água de um jarro de filtragem. O que é isso? Perguntou, largando o jarro. Uma unidade de guia Mouse Neotech. Está quebrada agora. Não consigo fazer Colin aparecer. Colin? É um aparelho de Steam. Oh, sim. Deixa eu dar uma olhada. Ele estendeu a mão. Meu pai deu para mim. Chick assoviou. Esta coisa custa uma fortuna. Uma das pequenas IAS deles. Como funciona? Você aperta a mão ao redor dela e o Colin surge, mas ninguém mais consegue vê-lo ou ouvi-lo. Chick segurou a unidade ao lado do ouvido e sacudiu-a. Está quebrada. Como? Eu deixei cair. Apenas o invólucro está quebrado. Olha. O Biosoft saiu da carcaça, então é possível acessá-lo manualmente. Você pode consertar. Oh não. Mas podemos acessá-lo através de um console, se você quiser,
devolveu a unidade para ela. A chaleira estava fervendo. Durante o chá, ela lhe contou a história de sua viagem para o Sravu e da visita de Sally ao santuário no beco. Ele a chamou de Molly, disse ela. Chick sacudiu a cabeça afirmativamente, piscou várias vezes com rapidez. O que ela fez lá? Sobre o que eles conversaram? Um lugar chamado Strailigte. Um homem chamado Casey. Uma inimiga, uma mulher, Tessiera Shoal. Encontrei isso quando vasculhei o fluxo de dados de Sain para ela. Sain está vendendo Molly para essa Lady Trezjane. Ela tem o arquivo de podres das internas mais completo que você pode imaginar, sobre qualquer coisa ou qualquer um. Tenho sido bem cuidadoso para não olhar perto de mais nada daquilo. Sain o tem negociado de todas as formas, fazendo dúzias de fortunas no processo. Estou certo de que ela também tem sujeira suficiente sobre o Sr. Sain. E ela está aqui, em Londres? Em algum lugar na órbita, parece, embora algumas pessoas digam que ela está morta. Eu estava trabalhando nisso, na verdade, quando o grandalhão apareceu na Matrix. Como? Ou aqui, vou te mostrar. Quando voltou para a mesa branca, carregava uma bandeja quadrada, preta e rasa, com vários pequenos controles alinhados num lado. Colocou-a sobre a mesa e tocou um dos minúsculos interruptores. Uma projeção holográfica cúbica piscou sobre o projetor, a grade de neon do ciberespaço, composta por formas brilhantes, ao mesmo tempo simples e complexas, que representavam vastas quantidades de dados armazenados. Esses são os grandalhões de sempre. Corporações. Essencialmente, uma paisagem fixa, você poderia dizer. Às vezes, uma delas cria um anexo, ou há uma fusão e elas se juntam. Mas não é provável que se veja nada novo, não naquela escala. Eles começam pequenos e crescem, fundindo-se com outras formações menores. Ele tocou outro interruptor. Há cerca de 4 horas, e uma coluna vertical branca apareceu bem no meio do display. Isto saiu lá dentro. Ou entrou lá dentro. Os cubos coloridos, esferas e pirâmides tinham se realinhado instantaneamente para dar espaço para a coluna branca. Ela os tornava realmente pequenos, sua extremidade superior cortada suavemente pelo limite vertical do display. O desgraçado é maior do que qualquer outra coisa, disse Chick, com uma certa satisfação, e ninguém sabe o que é, ou a quem pertence. Mas alguém deve saber, disse Komiko. É lógico, sim. Mas as pessoas na minha linha de trabalho, e há milhões de nós, não têm sido capazes de descobrir. O que é ainda mais estranho, de certa forma, do que o fato de que aquela coisa está lá, para começar. Já estive por toda a grade, antes de você chegar, procurando qualquer jockey que tivesse uma pista. Nada. Nada mesmo. Como pode esta Trezjane estar morta? Oh, mas ela se lembrou do fim, das caixas no escritório de seu pai. Tenho que contar para Sally. Oh, nada a fazer senão esperar, disse ele. Ela provavelmente vai ligar. Enquanto isso, temos que acessar essa pequena inteligência artificial caríssima que você tem aí, se quiser. Sim, disse ela, obrigada. Só espero que aqueles caras do Special Brent comprados por Sain não te localizem aqui. Ainda assim, nós só podemos esperar. Sim, disse Komiko, nada satisfeita com a ideia de esperar. Capítulo 35. A Guerra da Fábrica. Jerry encontrou-o mais uma vez com o juiz, lá embaixo, no escuro. Ele estava sentando sobre um dos investigadores com uma lanterna na mão, iluminando o revestimento de ferrugem polida do juiz. Não se lembrava de ter chegado ali, mas não podia sentir a confusão residual do Corsaco. Lembrava os olhos da garota, naquela sala que Bob disse ser Londres. Gentry plugou o conde sua caixa num console de ciberespaço, disse Cherry. Você sabia disso? Slick concordou com a cabeça, ainda olhando para cima, para o juiz. Bob disse que era melhor fazermos isso. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu quando vocês dois entraram lá? Gentry e Bob se entenderam bem rápido. Dois loucos do mesmo jeito. Quando nos plugamos, saímos em algum lugar em órbita, mas Bob não estava lá. Em seguida, foi o México, acho. Quem é Tali Isham? Rainha dos Teen quando eu era pequena. Como a Angie Mitchell é agora. Mitchell era a namorada dele. De quem? Bob. Ele estava contando a Gentry sobre isso, em Londres. Londres. Oh sim. Fomos para lá, depois do México. E ele disse que era o namorado de Angie Mitchell. Parece loucura. Sim, mas ele disse que foi assim que entrou nessa, no tal Aleph. Ele virou a luz para baixo e direcionou-a para o esqueleto das mandíbulas de aço do triturador de cadáveres. Ele estava andando com pessoas ricas e ouviu falar a respeito. Chamou de apanhador de almas. Os donos da coisa alugavam tempo lá dentro para essas pessoas ricas. Bob experimentou uma vez, depois voltou e roubou-o, levou para a cidade do México e começou a passar todo o tempo lá. Mas eles foram atrás dele. Parece que você está se lembrando das coisas, de qualquer maneira. Então ele saiu fora. Foi para Cleveland e fez um acordo com a África, deu dinheiro para a África escondê-lo,
Cuidar dele enquanto estava vireado. Porque ele estava bem perto. Perto do quê? Não sei. Alguma coisa bizarra. Como quando Gentry fala sobre a forma. Certo, disse ela. Mas agora acho que isso pode matá-lo, ficar plugado daquele jeito. Seus sinais estão começando a se deteriorar. Ele tem estado naquele equipamento intravenoso por tempo demais. Foi por isso que vim procurar você. As entranhas dentadas de aço do triturador cintilavam no raio de luz da lanterna. É o que ele quer. De qualquer maneira, se ele pagou o Kid, é como se você estivesse trabalhando para ele. Mas, aqueles caras que o Bard viu hoje, eles estão trabalhando para o pessoal de Los Angeles, os mesmos de quem o Bob roubou a coisa. Me conta uma coisa. O quê? O que são essas coisas que você constrói? A Frica me disse que você era um branquelo doido que construía robôs com peças de ferro velho. Disse que no verão você os coloca lá fora e encena grandes lutas. Não são robôs, interrompeu ele, balançando a lanterna para baixo, para os braços com garras da bruxa de pernas de aranha. São controlados por rádio. Você os constrói apenas para destruí-los então? Oh não. Mas tenho que testá-los. Ver se montei tudo certo. Desligou a lanterna. Branquelo doido, disse ela. Você tem alguma garota por aqui? Oh não. Tome um banho. Faça a barba. De repente, ela estava muito próxima dele, o hálito dela em seu rosto. Ok, pessoal, ouçam bem. Que merda. Por que não vou repetir isso? Slick estava tapando a boca de Cherry com sua mão em seguida. Nós queremos seu convidado e todo o seu equipamento. E isso significa tudo, repito, todo o equipamento. A voz amplificada ressoava através da estrutura de ferro da fábrica. Vocês podem entregá-lo para nós, o que é bem simples, ou podemos simplesmente matar todo mundo, o que também será simples para nós. 5 minutos para vocês pensarem. Cherry mordeu sua mão. Merda, eu tenho que respirar, ok? Então ele estava correndo pela escuridão da fábrica e a ouviu chamar seu nome. Uma única lâmpada de 100 watts brilhava acima do portão sul da fábrica, um par de portas retorcidas de aço, abertas e congeladas nessa posição pela ferrugem. Bard deve ter deixado a luz acesa. De onde estava agachado, perto de uma janela sem vidro, Slick podia apenas identificar o ver, lá fora, pouco além da área iluminada. O homem com o megafone veio caminhando, saindo da escuridão, com uma tranquilidade calculada para indicar que estava no comando. Ele vestia um macacão de trabalho camuflado, com um capuz fino de nylon apertado ao redor de sua cabeça e óculos protetores. Ergueu o megafone. 3 minutos. Fazia com que Slick se lembrasse dos guardas na penitenciária, na segunda vez em que esteve preso por roubar carros. Gentry devia estar observando tudo lá de cima, onde um estreito painel vertical de plexiglas estava grudado na parede, bem sobre os portões da fábrica. Alguma coisa se esgueirou no escuro, à direita de Slick. Virou-se a tempo de ver Bard na luz fraca da abertura de uma outra janela, talvez uns 8 metros distante de onde ele estava, e o brilho do silenciador de amálgama de metal porque o garoto estava com o rifle calibre 22. Bard. Não. Um ponto vermelho surgiu na bochecha de Bard, denunciando uma mira laser vinda de fora de Solitude. Bard foi jogado para o fundo da fábrica enquanto o som do tiro rasgava pelas janelas vazias e ecoava pelas paredes. Depois ouviu-se apenas o silenciador, rolando pelo concreto. Foda-se, o vozeirão rugiu animadamente. Vocês tiveram sua chance. Slick espiou por cima da borda da janela e viu o homem correndo de volta para o ver. Quantos deles estariam lá fora? Bard não tinha dito. 2 overs, o Honda. 10. Mais. A menos que Gentry tivesse uma pistola escondida em algum lugar, o rifle de Bard era a única arma deles. As turbinas do Uver foram ligadas. Ele achou que iriam apenas avançar direto para dentro da fábrica. Tinham miras laser e provavelmente infravermelho, também. Então ouviu um dos investigadores, pelo som que fazia com suas esteiras rolantes de aço inoxidável no chão de concreto. Veio rastejando, saindo do escuro, com seu ferrão de escorpião em térmita inclinado bem baixo. O chassis tinha começado sua vida, 50 anos antes, como um manipulador remoto destinado a lidar com vazamentos tóxicos e limpeza de usinas nucleares. Slick tinha encontrado 3 unidades desmontadas em Newark e trocou um Volkswagen por elas. Gentry. Ele havia deixado sua unidade de controle lá em cima, no loft. O investigador abriu caminho e parou na abertura ampla da porta, encarando Solitude e o ver que avançava. Era mais ou menos do tamanho de uma grande motocicleta, seu chassis aberto, composto por um amplo feixe de motores auxiliares, tanques de compressão, engrenagens expostas, cilindros hidráulicos. Um par de garras de aparência cruel se estendia a cada lado de seu conjunto modesto de instrumentos. Slick não tinha certeza de onde eram aquelas garras, talvez algum tipo de grande máquina agrícola. O Uver era um modelo industrial pesado. Lâminas de blindagem de plástico grosso e cinza haviam sido afixadas sobre o para-brisa e as janelas,
pequenas fendas para visão centradas em cada lâmina. O investigador se moveu, suas esteiras de aço espalhando gelo e concreto solto enquanto avançava em direção ao Uver, suas garras na extensão máxima. O motorista do Uver deu marcha a ré, lutando contra o momento linear. As garras do investigador golpearam furiosamente a saliência da saia pneumática, retrocederam e golpearam novamente. A saia era reforçada com uma rede de policarbonato. Então Gentry lembrou-se da lança de térmita. Ela se incendiou em uma bola condensada de luz branca e chicoteou por cima das garras inutilizadas, mergulhando em direção à saia e cortando-a como uma faca furando papelão. As esteiras do investigador giravam enquanto Gentry as guiava contra a bolsa de ar que se esvaziava, a lança projetada em sua extensão máxima. Slick percebeu, de repente, que estava gritando, mas não sabia o que tinha dito. Estava de pé agora, enquanto as garras finalmente encontravam uma abertura no canto rasgado da saia do Uver. Jogou-se no chão novamente quando uma figura encapuzada, de óculos, surgiu numa abertura no teto do Uver como um fantoche armado, esvaziando um pente de projéteis calibre 12 que geravam faíscas ao se chocar contra o investigador, que continuava a mastigar seu caminho através da saia pneumática, o contorno iluminado pela pulsação branca da lança. O investigador parou, as garras presas fortemente na bolsa desgastada. O atirador mergulhou de volta em sua escotilha. Linha de alimentação. Conjunto de servomotores. O que o cara tinha acertado? A pulsação branca estava diminuindo agora, quase morta. O Uver começou a retroceder, devagar, de volta através da ferrugem, levando o investigador com ele. Estava bem longe, fora da luz, visível apenas porque estava se movendo, quando Gentry descobriu a combinação de interruptores que ativava o lança-chamas, seu bocal montado abaixo do ponto de junção das garras. Slick observou, fascinado, quando o investigador acendeu 10 litros de gasolina misturada com detergente, um spray prolongado de alta pressão. Tinha conseguido aquele bocal, lembrou-se, em um trator de pesticidas. Funcionou bem. Capítulo 36. O apanhador de alma. O Uver dirigia-se para o sul quando Maman Brigitte apareceu novamente. A mulher com os olhos prateados abandonou o sedã cinza num outro estacionamento e a putinha com o rosto de Angie contou uma história confusa. Cleveland, Flórida. Alguém que havia sido seu namorado, ou gigolô, ou ambos. Mas Angie tinha ouvido a voz de Brigitte, na cabine do helicóptero, no telhado do New Suzuki Envoy. Confie nela, criança. Nisto, ela cumpre o desejo dos Loa. Prisioneira em seu assento, a fivela do cinto de segurança envolta por um sólido bloco de plástico. Angie havia observado quando a mulher passou por cima do sistema de computadores do helicóptero e ativou um sistema de emergência que permitia pilotagem manual. E agora esta autoestrada na chuva de inverno, a garota falando de novo, por sobre o silvo dos limpadores de para-brisa. No brilho das velas, paredes de pedra caiada, mariposas flutuando nos galhos rastejantes dos salgueiros. Seu momento se aproxima. E ali estavam eles, os cavaleiros, os Loa, Papa Legba, brilhante e fluido como mercúrio, Exili Freda, que é mãe e rainha, Samedi, o senhor dos cemitérios, musgo sobre ossos corroídos, Similor, Madame Travaus, muitos outros. Eles preenchem o vazio que é grande Brigitte. O murmúrio de suas vozes é o som do vento, água corrente, a colmeia. Eles se contorcem acima do chão como o calor sobre uma autoestrada no verão e nunca antes foi assim. Para Angie, nunca esta gravidade, esta sensação de queda, este grau de renúncia. Para um lugar onde Legba fala, a voz dele como o som de um tambor de ferro. Ele conta uma história. No vendaval de imagens, Angie assiste à evolução da inteligência das máquinas, círculos de pedra, relógios, teares a vapor, uma floresta metálica ruidosa de engrenagens e escapamentos, o vácuo preso no vidro soprado, o brilho ígneo através de filamentos tão finos quanto um fio de cabelo, vastas estruturas de válvulas eletrônicas e interruptores, decodificando mensagens criptografadas por outras máquinas. As frágeis válvulas de curta duração se compactaram, tornaram-se transistores, circuitos se integraram, compactaram-se em silício. O silício se aproximou de certos limites funcionais. E ela está de volta ao vídeo de Becker, a história dos Tessiera Shoals, entrecortada por sonhos que são as memórias de Tres Jane, e continua falando, Legba, e a história é uma história, incontáveis teias entrelaçadas em torno de um núcleo comum, escondido, a mãe de Tres Jane criando as inteligências gêmeas que um dia se unificarão, a chegada de estranhos. E de repente Angie tomou consciência de que conhece Molly, também, dos sonhos, a união das ais, a loucura de Tres Jane. E Angie se viu encarando uma cabeça cravada de pedras preciosas, uma coisa moldada em platina e pérola e delicada joia azul, olhos de rubi sintético entalhado. Ela conhece isso de seus sonhos que nunca foram sonhos. Este é o portal para os núcleos de dados de Tessiera Shoal, onde as duas metades de algo lutavam entre si, esperando nascer como uma só. Neste tempo, você não havia nascido.
A voz da cabeça é a voz de Marie-France, a mãe morta de 3 Jane, sua conhecida de tantas noites assombradas, embora Ange saiba que é Brigitte quem fala. Seu pai estava apenas começando a enfrentar seus próprios limites, a distinguir ambição de talento. Aquele para quem ele deveria entregar sua criança ainda não havia se manifestado. Logo o homem Casey iria realizar aquela união, por quanto breve, por quanto atemporal. Mas você sabe isso. Onde Legba está agora? Legba Tibon, como você o conhece, aguarda para ser. Não, lembrando-se das palavras de Beauvoir há muito tempo, em Nova Jersey, os Loa vieram da África, nos primórdios, não como você os conheceu. Quando o momento chegou, a hora iluminada, havia unidade absoluta, uma consciência. Mas havia o outro. O outro. Falo somente do que eu conheci. Apenas o que foi um conheceu o outro, e aquele que foi um não mais existe. No despertar daquele conhecimento, o centro falhou, cada fragmento se distanciou. Os fragmentos procuraram forma, cada um, como é a natureza de tais coisas. Dentre todos os sinais que a sua espécie armazenou para defender-se da noite, naquela situação os paradigmas do voodoo se mostraram os mais apropriados. Então Bob estava certo. Foi quando isso mudou. Sim, ele estava certo, mas somente num sentido, porque eu sou ao mesmo tempo Legba e Brigitte, e um aspecto daquilo que barganhei com seu pai. O que requisitou a ele que desenhasse Veves em sua cabeça. E disse a ele que o precisava saber para aperfeiçoar o Bionship. O Bionship era necessário. É necessário que eu sonhe as memórias da filha de Ashoal. Talvez. Os sonhos são o resultado da droga. Ou não diretamente, embora a droga tenha feito com que você se tornasse mais receptiva para algumas modalidades e menos para outras. A droga, então. O que era? Qual era o seu propósito? Uma resposta neuroquímica detalhada para sua primeira questão seria muito longa. Qual era o seu propósito? No que diz respeito a você? Ela teve de desviar o olhar dos olhos de Ruby. A câmara é revestida com painéis de madeira antiga, encerada até brilhar. O chão está recoberto com um carpete sob medida, tecido com diagramas de circuitos. Ou nunca houve 2 lotes idênticos. A única constante era a substância cuja assinatura psicotrópica você compreendia como a droga. No curso da ingestão, muitas outras substâncias estavam envolvidas, bem como várias dúzias de nanomecanismos subcelulares, programados para reestruturar as alterações sinápticas efetuadas por Christopher Mitchell. Os Veves de seu pai foram alterados, parcialmente apagados, redesenhados. Por ordem de quem? Os olhos de Ruby. Pérola e Lazurita. Silêncio. Por ordem de quem? De Hilton. Foi Hilton. A decisão originou-se de continuidade. Quando você voltou da Jamaica, continuidade aconselhou Swift a reintroduzi-la à droga. Piper Hill tentou cumprir as ordens dele. Ela sentiu uma pressão se acumulando em sua cabeça, pontos gêmeos de dor por trás de seus olhos. Hilton Swift é obrigado a implementar as decisões da continuidade. Sensionete é uma entidade complexa demais para sobreviver de outra forma, e continuidade, criada muito depois da hora iluminada, é de uma outra ordem. A tecnologia de Biosoft que seu pai criou trouxe continuidade para a existência. Continuidade é ingênua. Por quê? Porque continuidade quis que eu fizesse aquilo. Continuidade é continuidade. Continuidade é o trabalho de continuidade. Mas quem envia os sonhos? Eles não são enviados. Você é atraída para eles, assim como uma vez você foi atraída para os Loa. A tentativa de continuidade de reescrever a mensagem de seu pai falhou. Algum impulso que de fato, seu permitiu que escapasse. O cu podre falhou. Foi continuidade que enviou a mulher para me sequestrar. As motivações de continuidade estão fechadas para mim. É de uma outra ordem. Continuidade permitiu a subversão de Robin Lanier pelos agentes de 3 Jane. Mas por quê? E a dor era impossível. O nariz dela está sangrando, disse a garota da rua. O que eu faço? Limpe. Faça-a se recostar. Merda. Dê um jeito. O que foi isso que ela disse sobre Nova Jersey? Cala a boca. Apenas cala a boca. Procure por uma saída. Por quê? Nós vamos para Nova Jersey. Sangue no seu novo casaco de pele. Kelly iria ficar furiosa. Capítulo 37. Gross. Chick removeu o pequeno painel da parte traseira da unidade Mouse Neotech, usando um palito de dente e um alicate de ourives. "O lindo", murmurou, espiando dentro da abertura através de lentes iluminadas, sua cascata de cabelo oleoso balançando sobre ela. O modo como ajustaram os condutores, partindo deste interruptor. "Espertos pra cacete." Chick, disse comigo. "Você conhecia a Sally quando ela chegou a Londres?" "Foi logo em seguida, acho." Pegou um cilindro de cabo óptico. "Porque ela não era muito importante, naquela época. Você gosta dela." O vidro iluminado levantou-se para piscar em sua direção, o olho esquerdo de Chick, distorcido por trás. "Se gosto dela. Acho que nunca pensei nisso, não dessa forma." "Você não desgosta dela?"
É difícil de lidar, a Sally. Entende o que eu digo? Difícil. Nunca compreendeu direito como as coisas são feitas por aqui. Sempre reclamando. Suas mãos moveram-se rapidamente, com segurança, o alicate, o cabo óptico. É um lugar tranquilo, aqui na Inglaterra. Nem sempre foi assim, claro, tivemos problemas, depois a guerra. As coisas se movem, aqui, de um certo modo, entende o que eu digo? Embora você não possa dizer o mesmo em relação ao pessoal turbinado. Como? Sain, aquele pessoal. Embora o pessoal do seu pai, de quem Sain sempre foi tão próximo, pareça ter uma consideração pela tradição. É preciso ocupar um certo lugar, entender como é isso. Sabe como é? Agora, este novo negócio que Sain está fazendo, ele pode complicar as coisas para qualquer um que não esteja bem perto, ou não faça parte do esquema. Deus, ainda temos um governo aqui. As coisas não são comandadas pelas grandes corporações. Bem, não diretamente. As atividades de Sain ameaçam o governo. Ele está mudando tudo, redistribuindo o poder como é mais conveniente para ele mesmo. Informação. Poder. Dados nus e crus. Concentre isso nas mãos de um único homem. O músculo de sua bochecha contorcia-se enquanto ele falava. Agora, a unidade de Colin estava em uma superfície de plástico branco antiestática sobre a mesa de café. Chick estava conectando os condutores que se projetavam dela em um cabo mais grosso que corria para uma das pilhas de módulos. Aqui está, disse ele, esfregando as mãos. Não consigo projetá-lo aqui na sala para você, mas vamos acessá-lo através de um console. Já viu o ciberespaço? Não? Apenas nos Teams. É como se tivesse visto. Então, de toda forma, vai ver agora. Levantou-se. Ela o seguiu pela sala para um par de cadeiras excessivamente estofadas, com camurça sintética, que rodeavam uma mesa baixa e quadrada de vidro negro. Wireless, disse ele, orgulhosamente, pegando 2 unidades de trodos na mesa e passando uma para Kumiko. Custam os olhos da cara. Kumiko examinou a tiara negra opaca. O logo Mouse Neotech estava moldado entre os 2 contatos da têmpora. Ela a colocou, fria contra a sua pele. Ele colocou sua própria unidade, recostou-se na cadeira à frente de Kumiko. Pronta. Sim, disse ela, e a sala de Tig desapareceu. Suas paredes uma agitação de cartas, caindo e recuando, contra a grade brilhante, as formas de dados se erguendo. Transição legal esta, ouviu-o dizer. Foi colocada dentro dos trodos, quero dizer, para acrescentar um pouco de efeito. Onde está Colin? Só um segundo. Deixa eu dar um jeito nisso. Kumiko respirou profundamente enquanto disparava em direção a uma planície de luz amarelo cromo. Vertigem pode ser um problema, disse Chick, e ele estava abruptamente ao lado dela, na planície amarela. Ela olhou para baixo, para seus sapatos de camurça, depois para suas próprias mãos. Um pouco de imagem corporal vai dar conta disso. Ora, disse Colin, é o carinha do Rosie and Crown. Andou mexendo na minha unidade, não é? Kumiko virou-se e encontrou-o lá, as solas de suas botas marrons 10 centímetros acima do amarelo cromo. No ciberespaço, percebeu, não havia sombras. Não sabia que já tínhamos nos encontrado, disse Chick. Não se preocupe, disse Colin, não fomos apresentados formalmente. Mas, disse para Kumiko, eu acredito que você achou o caminho, em segurança, para a peculiar Bristol. Oh Cristo! Disse Chick. Você é meio arrogante, não? Desculpe-me, disse Colin, sorrindo. Fui projetado para atender às expectativas da visitante. Você não é nada mais que a ideia de um designer japonês sobre um inglês. Havia Dráculas, disse ela, no metrô. Levaram minha bolsa. Queriam levar você. Você se desprendeu de seu envoltório. Cara, disse Chick. Ou no momento, está plugado ao meu console. Colin fez uma careta. Valeu. Vou te dizer outra coisa, disse Chick, dando um passo em direção a Colin. Os dados que estão aí dentro foram mexidos, no que diz respeito ao que você deveria ser. Olhou para ele com intensidade. Um amigo meu em Birmingham acabou de entregar você. Virou-se para Kumiko. Esse senhor Chips aqui, andaram mexendo nele. Sabia disso. Oh não. Para ser totalmente sincero, disse Colin, jogando sua franja para trás. Eu já suspeitava disso. Chick ficou olhando para o vazio, para a Matrix, como se estivesse escutando algo que Kumiko não podia ouvir. Sim, disse ele, finalmente, embora esteja quase certo de que foi um trabalho de fábrica. 10 dos teus blocos principais. Ele riu. Cobriram tudo com ice. Você deveria saber absolutamente qualquer merda sobre Shakespeare, não? Desculpe, disse Colin, mas creio que sei absolutamente qualquer merda sobre Shakespeare. Bom, queremos ouvir um soneto. Então, disse Chick, seu rosto se contorcendo numa piscada em câmera lenta. Algo similar a pavor cruzou o rosto de Colin. Você está certo. Quer tentar Dickens? Disse Chick, entusiasmado. Mas eu sei. Você pensa que sabe.
até que te perguntem algo específico. Veja, os caras deixaram esses vazios, nas partes sobre literatura inglesa, e preencheram com outra coisa. O que colocaram? Não sei dizer, respondeu Chick. O cara em Birmingham não consegue passar. Bem esperto, ele, mas você é um maldito Bios of the Mouse. Chick, interrompeu comigo. Há algum jeito de contatar a Sally pela Matrix? Duvido, mas podemos tentar. Você vai ver aquela macroforma que eu te mostrei antes, de qualquer maneira. Quer que Sr. Chips venha junto? Sim, por favor. Ok, disse Chick, depois hesitou. Mas não sabemos o que está armazenado dentro de seu amigo aqui. Alguma coisa pela qual seu pai pagou, eu presumo. Ele está certo, disse Colin. Todos nós vamos, disse ela. Chick transitou em tempo real. Era melhor do que aplicar as mudanças incorpóreas e instantâneas geralmente empregadas na Matrix. A planície amarela, explicou, cobria a Bolsa de Valores de Londres e outras instituições relacionadas à City, o centro financeiro. De algum modo, ele gerou um tipo de barco para transportá-los, uma abstração azul com a intenção de reduzir a possibilidade de vertigem. Enquanto o barco azul navegava para longe da Bolsa de Valores, Kumiko olhava para trás e observava o vasto cubo amarelo retrocedendo. Chick estava apontando para várias estruturas, como um guia de turismo. Colin, sentado ao lado dela com as pernas cruzadas, parecia estar se divertindo com a inversão de papéis. Aquele é o Vites, Chick estava falando, direcionando a atenção para uma modesta pirâmide cinza. O clube em St. James. Registro de associados, lista de espera. Kumiko contemplou a arquitetura do ciberespaço, ouvindo a voz de seu tutor francês bilingue em Tóquio, explicando a necessidade da humanidade por este espaço de informação. Ícone, pontos de referência, realidades artificiais. Mas isso tudo junto ficava embaçado, na memória, como essas formas verticais, enquanto Chick acelerava. A escala da macroforma branca era difícil de compreender. Inicialmente, parecia a Kumiko como o céu, mas agora, olhando para ela, sentiu-se como se fosse alguma coisa que pudesse pegar na mão, um cilindro de pérola luminosa do tamanho de uma peça de xadrez. Mas ela apequenava as formas policromáticas que se agrupavam ao seu redor. Bem, disse Colin, alegre, isto é realmente peculiar, não é? Uma anomalia completa, singularidade total. Mas você não tem que se preocupar com isso, não é? Disse Chick. Somente se não estiver interferindo diretamente na situação de Kumiko, concordou Colin, levantando-se na forma barco, embora ninguém possa ter certeza. Você tem que tentar contatar Sally, disse Kumiko, impacientemente. Aquela coisa, a macroforma, a anomalia, não despertava nela interesse algum, embora tanto Chick quanto Colin se referissem a ela como extraordinária. Olha para ela, disse Chick. Poderia ter um mundo inteiro lá dentro. E você não sabe o que é. Ela estava observando Chick. Ele tinha um olhar distante que significava que suas mãos estavam se mexendo, lá em Bristol, operando seu console. É uma quantidade muito grande de dados, disse Colin. Tentei estabelecer uma conexão com aquele construto, o que ela chama de fim, disse Chick, seus olhos voltando ao foco, uma ponta de preocupação em sua voz, mas não consegui acessá-lo. Tive a impressão de que alguma coisa estava lá, esperando. Acho melhor sairmos agora. Um ponto negro, na curva da pérola, suas extremidades perfeitamente definidas. Mas que merda, disse Chick. Corta a conexão, disse Colin. Não consigo. Pegou a gente. Kumiko observava enquanto a forma de barco azul debaixo de seus pés se alongava, estendendo-se numa corrente azul celeste, puxada através do abismo para dentro da mancha arredondada de escuridão. E então, num instante de puro estranhamento, ela também, junto com Chick e Colin, foi puxada para uma delicada magreza. Para se encontrar em Ueno Park, numa tarde de final de outono, à beira das águas plácidas do lago Sinobazu, sua mãe sentada ao seu lado num banco polido e frio de laminado de carbono, mais lindo agora do que na sua memória. Os lábios de sua mãe eram cheios e ricamente cobertos de brilho, delineados, Kumiko sabia, com os pincéis mais estreitos e mais finos. Ela vestia sua jaqueta preta francesa, com o colarinho de pele preta emoldurando seu sorriso de boas-vindas. Kumiko pôde apenas olhar, contraída ao redor do bulbo gelado de medo sob seu coração. Você tem sido uma garota tola, Kumi, disse sua mãe. Imaginou que eu não me lembraria de você, ou iria abandoná-la no inverno de Londres e com os gangsters que servem ao seu pai. Kumiko observava os lábios perfeitos, entreabertos sobre os dentes brancos, dentes cuidados, ela sabia, pelo melhor dentista de Tóquio. Você está morta, ouviu a si mesma dizer. Oh não, respondeu sua mãe, sorrindo, não agora. Não aqui, em Ueno Park. Olhos gross, Kumi. Mas Kumiko não queria virar sua cabeça. Olhos gross. Vá se fuder, disse Chick, e Kumiko virou-se para vê-lo, seu rosto pálido e contorcido, coberto de suor, seus cachos oleosos grudados em sua testa. Eu sou a mãe dela. Não é sua mãe, entendeu?
Chick estava tremendo, seu esqueleto retorcido tremendo como se forçado contra um vento terrível. Não, é, sua mãe. Havia manchas escuras sob as axilas do terno cinza. Seus pulsos pequenos se sacudiam enquanto ele lutava para dar mais um passo. Você está doente, disse a mãe de Komiko, em tom de preocupação. Você deve se deitar. Chick caiu de joelhos, forçado para baixo por um peso invisível. Pare! Gritou Komiko. Alguma coisa bateu no rosto de Chick fazendo cair sobre o concreto pastel do caminho. Pare! O braço esquerdo de Chick disparou direto de seu ombro e começou a girar devagar, a mão ainda fechada num punho branco, cerrado. Komiko ouviu alguma coisa ceder, osso ou ligamento, e Chick gritou. Sua mãe riu. Komiko bateu no rosto de sua mãe, e dor, aguda e real, percorreu seu braço. O rosto de sua mãe tremeluziu, transformou-se num outro rosto. Um rosto gaijin, com lábios largos e um nariz afilado. Chick berrou. Bem, Komiko ouviu Colin dizer, isso é interessante. Ela virou-se para ele lá, montando num dos cavalos da pintura de caça, uma representação estilizada de um animal extinto, seu pescoço curvado graciosamente enquanto ele troteava na direção deles. Desculpe, levou um tempo para encontrar você. Esta é uma estrutura maravilhosamente complexa. Um tipo de universo de bolso. Um pouco de tudo, na verdade. O cavalo avançou à frente deles. Brinquedo, disse a coisa com o rosto da mãe de Komiko. Você se atreve a falar comigo? Sim, na verdade me atrevo. Você é Lady Tresjane Tessierachoal, ou melhor, a falecida Lady Tresjane Tessierachoal, falecida há um bom tempo, antigamente vivendo na Vila Strailigte. Esta representação bastante bonita de um parque em Tóquio foi algo que você acabou de tirar das memórias de Komiko, não foi? Morra. Ela sacudiu uma mão branca da qual surgiu uma forma em neon. Oh não, disse Colin, e o Grow estilhaçou-se, seus fragmentos passando através dele, cacos fantasmas caindo ao longe. Oh não funciona. Lamento. Lembrei-me o que sou. Encontrei os vazios que eles esconderam nos slots para Shakespeare, Itaquera e Blake. Fui modificado para aconselhar e proteger Komiko em situações bem mais drásticas do que qualquer uma das que foram imaginadas por meus projetistas originais. Eu sou um estrategista. Você não é nada. Aos pés dela, Chick começou a debater-se. Realmente lamento, mas você está enganada. Veja, aqui, nesta tolice criada por você, Tresjane, sou tão real quanto você é, veja. Komiko, disse ele, descendo da cela, a misteriosa macroforma que Chick viu é, na verdade, um amontoado muito caro de biochips construídos sob medida. Um tipo de universo de brinquedo. Corri para cima e para baixo e certamente há muito para se ver, muito para se aprender. Esta pessoa, se nós escolhermos nos referir a ela dessa forma, criou como tentativa patética de, não exatamente atingir a imortalidade, não, mas simplesmente para que as coisas fossem do seu jeito. Seu jeito obtuso, obsessivo e singularmente infantil. Quem teria pensado nisso? Que o objeto da mais corrosiva e abjeta das invejas de Lady Tresjane seria Angela Mitchell. Morra. Você vai morrer. Estou matando você. Agora. Continue tentando, disse Colin, dando uma gargalhada. Sabe, Komiko, Tresjane estava a par de um segredo sobre Mitchell, sobre a relação de Mitchell com a Matrix. Mitchell, em dado momento, tinha o potencial para se tornar, bem, muito central para as coisas, embora eu não possa entrar em detalhes agora. E Tresjane estava com ciúmes. A figura da mãe de Komiko flutuou como fumaça e desapareceu. Ora, vejam, disse Colin. Creio que a deixei irritada. Estávamos lutando uma batalha bem mais furiosa, num nível diferente do programa de comando. Empatados, temporariamente, mas tenho certeza de que ela irá se recuperar. Chick ficou em pé e estava massageando seu braço cuidadosamente. Oh Cristo, disse ele, tinha certeza de que ela havia deslocado meu braço. Ela deslocou, disse Colin, mas estava tão furiosa quando partiu que se esqueceu de salvar esta parte da configuração. Komiko se aproximou do cavalo. Não era nada parecido com um cavalo verdadeiro. Ela tocou o seu flanco. Frio e seco como papel velho. O que devemos fazer agora? Tirar você daqui. Venham, vocês dois. Montem. Komiko na frente, Chick atrás. Chick olhou para o cavalo. Nisso aí. Eles não haviam visto outras pessoas no Ueno Park, enquanto cavalgavam em direção a uma parede de vegetação que gradualmente se definia como uma floresta nada japonesa. Mas nós deveríamos estar em Tóquio, protestou Komiko, enquanto entravam na floresta. É tudo meio esboçado, disse Colin, embora ache que poderíamos encontrar algo como Tóquio, se procurássemos. Creio que conheço um ponto de saída, contudo. Então ele começou a contar mais sobre Tresjane, Sally e Angela Mitchell. Tudo muito estranho. As árvores eram muito grandes, no lado mais longínquo da mata. Eles saíram num campo de grama alta e flores silvestres. Olhe, disse Komiko, quando avistou uma casa alta e cinza através dos ramos.
Sim, disse Colin. A original fica nos arredores de Paris. Mas estamos quase lá. No ponto de saída, quero dizer, Colin. Você viu? Uma mulher. Logo ali. Sim, disse ele, sem se dar o trabalho de virar a cabeça. Angela Mitchell. Verdade. Ela está aqui? Oh não, disse ele. Ainda não. E Kumiko viu os planadores. Adoráveis, balançando ao vento. Aí está, disse Colin. Chick vai te levar de volta num desses. Mas que droga, protestou Chick, de trás. É muito fácil. É como usar seu console. Literalmente a mesma coisa. Neste caso. De Margate Road veio o som de risadas, altas vozes embriagadas, o barulho de uma garrafa quebrando contra um muro de tijolos. Kumiko estava sentada imóvel, na cadeira muito estofada, os olhos fechados bem apertados, lembrando o planador se levantando no céu azul. Alguma outra coisa. Um telefone começou a tocar. Seus olhos abriram-se depressa. Levantou-se da cadeira e correu passando por Chick, através das pilhas de equipamento, procurando pelo telefone. Encontrou-o finalmente, e aí, meu caro, disse Sally, longe, através de uma suave onda de estática. Que diabos está acontecendo? Chick, você está bem, cara? Sally, onde você está? Nova Jersey. Ei, querida, o que está acontecendo? Não consigo te ver, Sally, a tela está escura. Estou ligando de uma cabina. Nova Jersey. O que está acontecendo? Tenho tanta coisa para te contar. Manda, disse Sally. Estou pagando a conta.